Boa tarde. Hoje iremos trabalhar a fábula contemporânea e o apólogo. Então, a estrutura da fábula e do apólogo é muito semelhante. E essa narrativa, ela precisa conter começo, meio e fim. É o que nós chamamos de quê? O começo vai ser o que? A apresentação. O meio vai ser a complicação, né? Onde vai gerar o conflito. E o clímax e o desfecho, que esses dois andam junto. Então, a apresentação é você familiarizar o leitor com as personagens, com o espaço onde a história se passou. E a complicação é quando surge o conflito, o desenvolvimento do conflito dos fatos, até chegar ao ponto ápice, o ponto mais alto da narrativa, né, da história, que chamamos de clímax. E o desfecho é o fechamento, é o final da história. Vejamos agora alguns exemplos de fábula. Temos o lobo e o leão, o corvo e o jarro, a raposa e a cegonha. Iremos ler agora essa fábula. A raposa convidou a cegonha para jantar. Disposta a pregar uma peça na outra, serviu a sopa no prato raso. Enquanto a raposa comia a valer, a cegonha com seu bico enorme não conseguiu provar uma gota que fosse. Ficou morrendo de fome, com o estômago a roncar, mas não disse nada. No dia seguinte, um pombo-correio entregou um bilhete para a raposa, no qual estava escrito: "Venha jantar em minha casa hoje à noite", assina cegonha. A raposa aceitou o convite. E na hora marcada estava cheia de gentileza na casa da outra. Quando se sentaram à mesa, a raposa teve uma decepção e tanto. O delicioso ensopado de carne foi servido em jarras altas com gargalho estreito. Para a cegonha bastava colocar o bico, mas a raposa não conseguia comer de jeito nenhum. Foi embora muito antes do que planejava, com o rabo entre as pernas. Lição de moral: trate os outros da mesma forma que você deseja ser tratado. O que é uma fábula? A fábula é um gênero narrativo que surgiu no Oriente e foi desenvolvido por um escravo chamado Esopo, que viveu no século VI a.C. na Grécia. Esopo inventava histórias em que os animais eram os personagens. Por meio dos diálogos entre os bichos, ele procurava transmitir sabedoria de caráter moral ao homem. Assim, os animais, nas fábulas, tornam-se exemplos para o ser humano. Cada bicho simboliza algum aspecto ou qualidade do homem. Então, é colocado, né, os animais numa situação humana exemplar, no qual esses animais se tornam símbolo. Podemos dar exemplo da qualidade do homem, que é sugerido a formiga. A formiga representa o trabalho, o leão simboliza a força, a raposa a astúcia, o lobo o poder despótico e assim por diante. Então, são algumas características do ser humano que foi dado aos animais, e isso para o quê? Tentar conscientizar, mostrar, né? Transmitir a sabedoria moral ao homem. E as fábulas são assim, narrativas curtas, em que as personagens são animais e que no final apresenta sempre uma lição de moral. Característica das fábulas: presença de animais nas histórias com características humanas. Moral da história: texto curto, título com nome de animais,
diálogo entre os animais, tempo indeterminado, narrador em terceira pessoa, que no caso o narrador conta como se estivesse visto a cena. Então, esses são alguns das características das fábulas. Esse narrador é aquele que observa e conta a história. Os personagens, né, é a razão da história, é o que fazem com que a ação seja realizada. O tempo pode ser linear e não linear. Precisa também conter o quê? O espaço. O que é esse espaço? É onde a narrativa se passa. Se passa numa fazenda, numa cidade. Então, os elementos principais de uma fábula são textos curtos, animais sendo personagem e que no final tenha uma lição de moral. E é importante lembrar que a fábula não é uma história sobre animais, é uma história sobre os seres humanos, mas estão representados por animais. E a última parte da fábula é aquela que chama mais atenção, é de onde a gente tira o quê? A lição, que chamamos de lição de moral. Agora iremos ver um vídeo sobre uma fábula. Era uma vez uma corrida de sapinhos. Eles tinham que subir uma grande ladeira e, do lado, havia uma grande multidão. Muita gente que vibrava com eles. Começou a competição. A multidão dizia: "Não vão conseguir! Não vão conseguir!" Os sapinhos iam desistindo um a um, menos um deles que continuava subindo. E a multidão a aclamar: "Não vão conseguir! Não vão conseguir!" E os sapinhos iam desistindo, menos um que subia tranquilo, sem esforço. No final da competição, todos os sapinhos desistiram, menos aquele. Todos queriam saber o que aconteceu. E quando foram perguntar ao sapinho como ele conseguiu chegar até o fim, descobriram que ele era surdo. Moral da história: quando queremos fazer alguma coisa que precisa de coragem, não devemos escutar as pessoas que falam que você não vai conseguir. Seja surdo aos apelos negativos. Apólogo. O que é apólogo? O apólogo é uma narrativa que busca ilustrar lições de sabedoria ou ética através do uso de seres inanimados. Então, diferentemente da fábula, né? Que na fábula os personagens são animais, né? Animais com características de humanos. No apólogo, os personagens são objetos, né? Seres inanimados. Alguns exemplos de apólogo: temos as árvores e o machado. Um apólogo, que no caso esse apólogo, né? Essa história irá tratar sobre os talheres. Gênero, que ilustra um ensinamento de vida através de situações semelhantes às reais, envolvendo pessoas, objetos, plantas, seres animados ou inanimados. Bem parecido com a fábula em sua estrutura, o apólogo é um tipo de narrativa que personifica, né, que traz com que as características dos seres humanos sejam expostas, né, sejam personificados nos animais, no caso das fábulas, objeto no caso dos apólogos. Principalmente os seres inanimados, transformando-os em personagens da história. Os apólogos têm o objetivo de atingir os conceitos humanos de forma que os modifique e os reforme, levando as pessoas a agir de maneira diferente. Então, agora iremos assistir o exemplo de apólogo.
Era uma vez uma agulha e um novelo de linha. As duas viviam juntas no mesmo cesto de costura do estilista mais badalado do país. Um dia, a agulha perguntou toda venenosa para a linha: "Por que esse ar de superioridade para cima de mim?" E a linha, sempre mais elegante, respondeu: "Me deixe, não estou a fim de conversar." E a agulha retrucou: "Te deixar? Você aí toda insuportável e ainda quer que eu fique de boa, queridinha? Eu falo o que me der na cabeça, ok?" A linha, agora se sentindo incomodada pela agulha, resolveu aceitar a discussão, respondendo: "Cabeça, meu bem, você é uma agulha, não um alfinete, e o que te importa o jeito que estou? Afinal, quem costura as lindas roupas sou eu, bem." "Você? Ha, essa é boa, hein? Querida, você não percebeu que quem costura sou eu? Hello? Meu bem, você não faz nada além de furar o pano e dar passagem para mim. Quem brilha aqui sou eu, querida. Seu trabalho é ralé. Quem nasceu para ser Suzy jamais será Barbie." Então, a assistente enfiou a linha na agulha e começou a costurar agilmente. Nisso, a agulha, sempre impertinente, começou a tagarelar: "Então, minha querida, ainda acha que você tá com a bola toda? Olha só, ela só se importa comigo. Sou eu quem ela leva para cima e para baixo." A modelo colocou o deslumbrante vestido e a linha não viu o momento mais oportuno e falou: "Então agora, o que me diz, hein, meu bem? Quem vai desfilar no corpo da top model mais famosa, toda linda, e aparecer na capa de todas as revistas, enquanto você volta para aquela caixinha de costura?" A agulha, sem graça, fica calada. Um alfinete, ao seu lado, com uma cabeça grande, mais experiente e atirado, murmurou a agulha desolada: "Ai, amiga, tá chateada, é? Aprende pra parar de dar de louca. Fica aí, abrindo caminho pra sair, e depois ela que vai se jogar na vida, enquanto você fica nessa caixinha. Uó, faz que nem eu, sua boba, não abro caminho pra nenhuma espertinha. Onde me espetam, eu fico. Beijo." Assim termina o que não é apenas mais uma história, mas a pura realidade. Também tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Podemos dar exemplo como parábola, os ensinamentos bíblicos, né? As parábolas bíblicas. E exemplos de alegorias, as alegorias carnavalescas, e temos também os provérbios, que são exemplos de alegorias. Então, boa sorte e bons estudos.